nome de Jesus. Amados, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Amém. Glória a Jesus. Nós vamos para o texto do Evangelho que Lucas escreve, no capítulo 5, a partir do versículo 33 até o versículo 38. Glória a Jesus. Graças a Deus. Antes da gente ir para a palavra de Deus, só reiterando aqui o aviso que mãe de Ivan deu sobre o encontro de casais. Acho que nós já temos ali 41 casais inscritos, mas ainda tem espaço para você. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. A gente tem consagrado, tem apresentado ao Senhor, e mais do que um evento, é um momento de Deus abençoar as nossas vidas. O único meio da gente alcançar a direção da parte de Deus é entendendo a palavra de Deus. É por isso que esse momento do encontro de casais, ele é tão importante no relacionamento conjugal, aqueles que estão firmados sobre uma aliança diante de Deus, né? E glória a Jesus por isso. Graças a Deus. Amém, irmão? Você que está acompanhando no telão, isso é maravilhoso, né? Deixa eu contar uma novidade para os irmãos aqui. Eu não sei como que a gente vai fazer isso. Sei que é a obra de Deus e Deus vai dar recurso para a gente. O pastor Edmar Rezende, ele esteve aqui no domingo, e eu comentando com ele estava sentado aqui, quarta passada, e comentando que a gente quer reformar o púlpito aqui, coisa e tal. Aí ele pegou e falou para mim, eu peguei e disse para ele que eu estava querendo colocar um projetor, são dois na verdade, projetores maiores, que é uma imitação daquele telão de LED, né, que é mais barato o preço e tal. E aí, quando acabou o culto e tal, ele terminou, me chamou ali fora e falou, chama de meu filho, né? Ele falou assim, meu filho, coloca o telão aí. E a entrada é de 10 a 12 mil reais, a entrada desse telão de LED. Ele falou assim, a entrada eu vou te dar. Glória a Deus, aleluia, irmão. Glória a Deus, isso é benção para a minha vida e para a sua vida, né? Glória a Deus, aleluia. É o cuidar de Deus com a nossa igreja. Então, eu creio que até o final do ano, em nome de Jesus, coisas vão acontecer aqui na nossa igreja. Mas a despeito disso, não deixe de carregar a sua Bíblia. Quando a gente se reunir para adorar a Deus aqui neste lugar, para meditar na palavra de Deus, não deixe de acompanhar o texto bíblico na sua Bíblia. Sei que às vezes a gente coloca uma semana muito corrida, mas na verdade nós temos tempo, né? Tem faltado um pouco de prioridade. E às vezes muitas pessoas, o momento de manusear a Bíblia é na igreja, né? Então, não perca esse hábito. A palavra de Deus diz assim para mim e para você. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim, os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhe disse, podes fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, naqueles dias sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola, ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres velhos. Entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Curva a sua cabeça comigo da maneira que você está. Espírito de Deus, nós já cantamos, já invocamos a presença do Senhor, já dissemos aqui neste lugar, que o Senhor tem liberdade nas nossas vidas. Mas agora, Deus, como forma de oração, nós pedimos ao Senhor, para que mais uma vez o Senhor use de misericórdia para conosco. O nosso coração, ó Deus, é uma terra, e já foi arada aqui pelo Teu Espírito Santo, e preparado estamos para receber a semente da Sua palavra. Por isso, em nome de Jesus, que a Sua graça nos abrace aqui nesse momento. Que o Senhor tire a incredulidade do nosso coração. Que o Senhor tire, ó Deus, toda preocupação que esteja rondando as nossas mentes. E que porventura, por algum momento, possa tirar a nossa atenção. Mas que nós possamos ter sensibilidade à sua voz.
e ouvir ela nesse momento. Mais do que a minha voz, ó Deus, que está ecoando nesses aparelhos sonoros, que a sua voz possa bradar nos corações de cada um dos teus filhos que aqui estão presentes. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de adentrar no texto que a gente leu, deixa eu só receber aqui o irmão Willis, está ali no fundo. Fica de pé aí, meu irmão. O irmão Willis, ele é pastor e esteve afastado por um tempo, e na quarta-feira ele me ligou e disse: pastor, eu quero reconciliar com Jesus, e a gente orou. E era do Campo Central, né, do nosso ministério de Madureira, era ali do pastor Darlan. E hoje está aqui, é uma alegria receber o senhor aqui, fique à vontade. Os irmãos podem dizer bem-vindo para ele? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Paulo Henrique, depois passa ali, por favor. E se há alguém que porventura eu não estou vendo, ou que o seu nome não está comigo, sinta-se abraçado nesse momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, esse mesmo relato, eu queria que você prestasse atenção aqui, muita atenção. E nesse momento, irmãos, às vezes as pessoas, a gente que está sentado aí, eu falo porque eu já estive sentado aí, né? Sempre fui envolvido com a obra, nasci filho de pastor, mas propriamente ministrando foi depois que a gente começou a exercer o ofício pastoral. E muitas vezes a gente não dimensiona, né, irmão Daniel? A dificuldade que é estar aqui em cima. A gente sobe aqui, irmão, todo culto, fala, prega direto, mas toda vez é um desafio diferente. Por que eu estou falando isso? Para você manter o seu espírito ligado em Deus nesse momento. E dentro de si, alimentar uma oração. Pai, abençoa o seu filho ali que está em cima do altar, porque eu sendo abençoado aqui, você é abençoado aí. Eu aqui nesse momento não sou nada mais do que uma ponte de Deus para a sua vida. Então se o pastor Brenner se sair ruim aqui, quem vai perder? É o pastor Brenner e são os irmãos. Mas se o pastor Brenner for usado por Deus, com a intercessão que você vai fazendo aí, seu espírito ligado na palavra de Deus, todos nós ganhamos, Deus é adorado e nós saímos aqui mais convictos e fortalecidos para uma nova semana. Amém, irmãos? Então, mantenha a sua atenção aqui, né? E mais do que às vezes muitas pessoas, não pela maldade, né? Às vezes sem pensar nisso que eu estou falando, acabam cultivando um coração crítico, né? Um coração crítico. Que nós possamos ter um coração de saber que tudo que sai aqui desse altar, é do altar que sai a bênção de Deus para nossas vidas, né? Então vamos lá. Esse mesmo relato, nas palavras de Jesus, ele foi narrado nos outros 3 evangelhos, nos outros 2 evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos narrados no Novo Testamento, que são Mateus, Marcos, Lucas, eles são considerados como evangelhos sinóticos, porque eles praticamente relatam as mesmas histórias, os mesmos milagres que Jesus realizou, mudando apenas a perspectiva do escritor que estava escrevendo. Mateus na perspectiva dele, Marcos na perspectiva dele e Lucas, que foi o evangelista que nós lemos dentro da perspectiva dele. Mateus vai escrever esse mesmo relato lá em capítulo 9, do versículo 14 ao 17. Marcos escreve já no capítulo 2, do versículo 18 ao 22. É a mesma passagem, inclusive as mesmas ilustrações que Jesus usa, essas 2 parábolas, tanto das roupas quanto do vinho, que Jesus usa, os 2 outros evangelistas também narram. João, ele não narra essa passagem, até porque Jesus, ele realizou muitos milagres. João, quando encerra o evangelho dele, vai dizer que se todos os milagres que Jesus realizou fossem narrados dentro da perspectiva de João, nem todos os livros que existiam naquela época do mundo inteiro caberiam todos os milagres. Então ele chega até a dizer, isso que foi escrito para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Mas João, ele enfatizou mais nas palavras de Jesus. João, ele enfatizou mais na pregação de Jesus, do que, diferentemente dos outros evangelistas, dos milagres e nos relatos sobrenaturais que foram vivenciados e experimentados por Jesus e pelas pessoas e consequentemente os discípulos que estavam com Jesus. Mas esse relato aqui, alguns homens chegam até Jesus indagando ele sobre uma questão que o judeu considerava muito importante, e até hoje o judeu ortodoxo, que se você, por exemplo, ver, aqui no Brasil existem, aqui no Goiás existe poucos, em São Paulo existe mais, mas se você for
ou ver algum nesse sentido, você vai ver que ele é um judeu bem ortodoxo. Ele geralmente veste de preto, camisa branca, né? Ele tem essa parte aqui, que é... Como é que é considerado isso aqui, irmão? Costeleta, né? Ele deixa crescer todinha essa costeleta. Ele usa um chapéuzão grande. Esse é aquele judeuzão ortodoxo que jejua 2 vezes por dia, que ora de 3 a 4 vezes no dia, guarda o sábado e assim por diante. Nos dias de Jesus, a religião, o povo que está vivenciando ali é o povo de Israel, que é hoje considerado a religião dos judeus. Eles então consideravam o jejum como algo muito importante. E é sobre isso que eu quero pensar com os irmãos aqui essa noite. Inclusive foi o tema que Deus colocou no meu coração. Por que jejuar? Por que jejuar? Eu não sei se você estava aqui na ceia do Senhor, mas na ceia, Deus colocou um propósito no meu coração. Um dia que eu estava conversando aqui na igreja com uma irmã, e ela de forma individual chegou em mim: pastor, ora por mim, que eu vou começar um propósito específico de 21 dias, tendo apenas uma refeição por dia, né? Ou seja, fazendo jejum 24 horas durante 21 dias. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo e trouxe: olha, é para trazer isso para a minha igreja também, para um propósito. E muitas vezes nós nos esquecemos dessa responsabilidade, e eu diria um pouco até mais, que nós vamos entender nessa mensagem essa noite, que é mais do que uma responsabilidade, tampouco uma determinação da parte de Jesus. O jejum é uma ferramenta poderosa que nós temos, que Deus deixou para mim e para você. E eu não sei se você tem acompanhado, né? Inclusive os irmãos que geralmente vêm no nosso culto da família, sempre nós temos um café da manhã. Nos últimos domingos, domingo passado, esse domingo, nós não tivemos, porque a gente está em jejum aqui, né? Talvez algumas pessoas possam até dizer assim: não vou acompanhar a visão do pastor, não. Deixa ele. Infelizmente, irmão, eu não sou dono da sua vida. Não sou dono. A gente orienta, a gente comunica à igreja aquilo que Deus tem colocado no nosso coração como uma visão e um propósito para um tempo específico. É para isso que Deus constitui autoridade em tempos determinados sobre a nossa vida, inclusive nesse contexto que estamos inseridos, que é a igreja do Senhor Jesus. Mas perceba, nós já passamos 14 dias de jejum. E aqui, voltando para a palavra do Senhor, quando esses homens chegam até Jesus, eles chegam com um espírito crítico. Eles não chegam para elogiar, ou tampouco para somente relatar o que estava acontecendo. Não, eles chegam para criticar Jesus e, consequentemente, os discípulos de Jesus. Eles chegam dizendo assim: olha, os discípulos de João Batista, eles jejuam frequentemente. Não nos é narrado quantas vezes por semana, ou no mês talvez, que os discípulos de João Batista jejuavam. Os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana. E aí aqueles homens que chegam para indagar Jesus perguntam: mas os seus discípulos não estão jejuando. Quer dizer, alguma coisa está errado. É como se a gente pegasse um pai ou uma mãe e dissesse assim: olha, os filhos de fulano, os filhos de Beltrano são uma bênção, mas os seus filhos não são uma bênção. Você está ensinando alguma coisa errada para eles, porque eles não estão seguindo o que deveria ser seguido. Agora, perceba comigo, a gente antigamente dizia algo, né? Graças a Deus a gente deixou esse linguajar. Mas é no sentido da criança ser muito eufórica, né? Hoje a gente mudou o linguajar, mas a gente falava antigamente: mas tal criança é encapetada, né? Hoje a gente trocou por hiperativo, né? Mas criança é hiperativa, né, irmão? Enfim, esses homens que chegam até Jesus, eles chegam falando justamente isso: olha, a culpa é sua. Os discípulos seus não estão jejuando e essa culpa é sua, porque eles não estão jejuando, pelo menos não nos moldes dos fariseus, 2 vezes por semana, tampouco iguais aos discípulos de João Batista. Quando a gente vai capítulos à frente desse mesmo evangelho, no capítulo 18, ali Jesus começa aquele capítulo 18 falando sobre uma parábola do juiz iníquo. Mas parábola à frente, no versículo 12, ele vai narrar uma parábola do fariseu e do publicano. E ali naquele momento, o publicano chega na presença de Deus orando, batendo no peito: olha, eu jejuo 2 vezes por semana. Então era algo, como eu já disse para os irmãos, comum dentre o judeu, né, o judeu que buscava mesmo a Deus, jejuar 2 vezes por semana. E a tradição judaica vai nos pegar pela mão nesse momento, para dizer que toda segunda e toda quinta-feira, o judeu, ele exercia o jejum. Era uma prática constante nesses dias da semana. E aí os discípulos de Jesus não estavam fazendo isso. E aí é nesse momento que chega essa crítica para Jesus, que ele vai trazer essa ilustração cultural que aquelas pessoas entendiam. Perceba, irmãos,
Todas as parábolas de Jesus era algo do cotidiano daquelas pessoas, nós bem sabemos disso. Eram ilustrações que Jesus usava para aquelas pessoas pudessem entender a mensagem que ele estava trazendo. E depois Jesus finalizava essa parábola com uma mensagem, e essa mensagem era a mensagem do Evangelho. Mas mais do que uma ilustração e uma parábola, Jesus traz algo até como um viés profético aqui dentro dessa parábola. Um viés profético. Jesus vai dizer assim: numa festa de casamento, os convidados não jejuam enquanto o noivo está lá, porque é a hora de alegria, de festa. Mas dias virão em que o noivo será tirado, e então eles jejuarão. Pergunto para os irmãos: quem que é o noivo, irmãos? Me ajuda a pregar, irmãos? Me ajuda a pregar. Quem que é o noivo, irmãos? Jesus. Nós bem sabemos dessa ilustração que a palavra do Senhor nos traz em vários episódios. Paulo, quando está falando do casamento, ele vai inclusive usar essa analogia da união espiritual, mística, que acontece entre a igreja e Cristo, entre o noivo e a noiva. Então aqui, o noivo é Jesus. E naquele momento, todas as pessoas que estavam ouvindo entendem essa alegoria, essa simbologia que Jesus vem trazendo. Porque a festa de casamento era algo muito importante. Inclusive João, quando vai narrar o primeiro milagre de Jesus, João capítulo 2, acontece um casamento. E o casamento, a gente sabe pela tradição judaica que ele acontecia 7 dias. Então, para o judeu, o casamento era algo tão importante que beirava o sagrado. Beirava o sagrado. E aqui nesses momentos que Jesus está falando, eles entendem isso. Aí Jesus vai usar essa celebração de casamento para falar: dias virão em que o noivo será tirado, e aí eles jejuarão. Então o que Jesus está falando? Sobre algo futuro, algo que iria acontecer. O noivo vai ser tirado. Algumas pessoas, e talvez essa seja uma desculpa muito recorrente de muitos irmãos, talvez seja uma desculpa sua, de não jejuar. Pastor, o jejum é coisa do Antigo Testamento, ou então o jejum é coisa do judeu, como o senhor mesmo está falando aqui essa noite. O jejum é coisa da antiga aliança. Não, nós não precisamos jejuar mais nos dias de hoje. Mas essa fala, esse argumento, já fica batido nas próprias palavras de Jesus, que vai dizer: dias virão em que eles jejuarão. Ou seja, quando o noivo for tirado, quando Jesus tiver a sua ascensão aos céus, aí sim é que vai começar um período em que eles começarão a jejuar. Jesus não estabelece um tempo, mas até que o noivo retorne, eles estarão em constante jejum, dia após dia, em momentos específicos da vida deles. Na fala de Jesus aqui, essa é a prova básica para a gente constatar que o jejum não é para o Antigo Testamento ou para a antiga aliança, não. O jejum é para hoje, é para os dias da igreja, os dias que eu e você estamos contextualizados. Acontece que muitas vezes nós perdemos essa sensibilidade. Talvez, isso é recorrente, talvez porque a gente entre em um piloto automático na nossa vida com Deus. A gente passa culto, entra culto, faz alguma coisa. Às vezes a gente até fala as mesmas palavras em uma oração, como se falando sempre as mesmas coisas, Deus iria nos ouvir, né? Porque a gente está batendo com as mesmas palavras, não é possível que a gente não vai ser atendido. E a gente entra num piloto automático e esquecemos de detalhes da nossa vida e da nossa caminhada com Deus. E o jejum é uma determinação que está dentro da nova aliança, dentro do contexto da igreja, que nesse caso é a noiva que está sem o seu noivo. Quando a gente passa livros à frente, depois que Jesus é tirado da terra, tem a sua ascensão aos céus, livro de Atos, no capítulo 13, versículo 2, nós vemos a comprovação que os discípulos ali, já no início da igreja, eles jejuavam. De acordo com a própria palavra do Senhor Jesus, quando Jesus vai falar lá em Mateus, capítulo 6, versículo 17, Jesus vai aconselhar para que as pessoas, quando fossem jejuar, não fizessem como os judeus daquele momento, que eram uma classe mais religiosa, os fariseus, que quando eles jejuavam, irmão Tarcísio, eles queriam parecer que estavam jejuando, então eles saíam penosos, né, com a cara assim desfalecida, para dizer: olha, eu estou jejuando. Aí Jesus vai falar assim: olha, mas vocês, quando forem jejuar, quer dizer, se não fosse para jejuar, Jesus não ia nem aconselhar. É uma prática para o hoje, porque se não fosse para hoje, Jesus nem orientaria como que deve ser feito o jejum. E nesse texto de Lucas, no capítulo 5 que a gente leu, Jesus nos dá pelo menos 2 respostas iniciais. A primeira diz respeito ao que fazer.
que é que nós devemos fazer? Segundo Jesus, jejuar. E a segunda diz respeito a quando fazer o jejum, que talvez seja uma dúvida no seu coração. Quando é que eu devo jejuar? Muitas pessoas pensam que nós devemos jejuar só quando eu preciso de alguma ação sobrenatural da parte de Deus. E muitos, na inocência, talvez na falta de conhecimento, usam até o texto de Daniel. Bom, Daniel estava precisando de um milagre, de uma resposta da parte de Deus, e por isso ele começa a jejuar. Não, irmãos, o jejum era algo recorrente na vida de Daniel. Ele sempre jejuava, ele sempre tirava e recolhia no seu quarto para orar 3 vezes no dia, e fazia isso constantemente. Por um momento específico ali, ele começa a orar, ele precisava de uma resposta da parte de Deus, e depois de 21 dias, coincidentemente, não foi porque ele estabeleceu 21 dias, não, no final, Deus traz a resposta para ele. E muitas pessoas não sabem quando que deve fazer o jejum. Aí Jesus vai dizer, quando eu for tirado, quando o noivo for tirado, durante toda a era da igreja. Então perceba comigo, irmãos, um primeiro ensinamento para você levar no seu coração sobre o jejum essa noite. O jejum não é só para momentos específicos da nossa vida, quando eu preciso de algo sobrenatural da parte de Deus, não. O jejum é para toda a era da igreja, até que o noivo venha buscar a sua noiva. Se os irmãos estão entendendo, diga amém. Que bom, a maioria, graças a Deus. Então, eu queria te convidar essa noite para pensar em uma terceira resposta, porque a primeira é o que fazer, jejum. A segunda, quando fazer? Em todo o tempo. Mas a terceira resposta, do porquê jejuar. Mas antes de trabalhar o porquê aqui com os irmãos, a gente precisa entender que muitas vezes nós não precisamos entender o porquê para fazer algo que a gente precisa fazer, para fazer algo que o Senhor espera que a gente faça. Tem muitas pessoas, eu queria que você mantivesse a atenção aqui nessa palavra. Tem muitas pessoas que estão deixando de crescer a um nível de intimidade. Tem muitas pessoas que estão deixando de ser abençoadas com Deus, porque muitas vezes querem entender o porquê do trabalhar de Deus. Por que Deus está requerendo isso? Por que Deus quer que eu faça isso? Ele quer que você faça e pronto. A gente não precisa saber todo o esqueleto de como é que tem que ser a vida. A gente não precisa saber como que deve funcionar todas as coisas para fazer o que Deus requer que a gente faça, não. A gente precisa somente obedecer. O resto é Deus que vai fazer por nós, amém, irmãos? Glória a Jesus por isso. Então existem algumas pessoas que muitas vezes cultivam esse coração. Ah, mas eu não entendo o porquê. Então, antes de entender o porquê, saiba que Deus espera que você faça. E isso deve ser o motivo principal. Só que essa noite o Espírito Santo nos direcionou, e essa é a palavra para mim e para você, que quando a gente entende algumas dinâmicas do reino espiritual, presta atenção, quando a gente entende algumas dinâmicas do reino espiritual, a gente é encorajado para realizar um trabalho em prol de que aquela dinâmica aconteça na nossa vida. Essa é a palavra da parte de Deus para mim e para você essa noite. Encorajar o seu coração para que você possa ter uma atitude, uma postura diferente diante de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque Deus tem algo novo para derramar sobre você. E a gente já vai entender isso aqui, inclusive nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Mas esses dias para trás, inclusive eu fui indagado por uma pessoa, não da nossa igreja, de uma outra situação. A gente estava comentando esse jejum, eu comentei que a gente estava aqui num propósito específico. E ele dizia que esses dias para trás, o pastor dele também tinha feito um propósito parecido, né? Em menos quantidade de dias, mas parecido. E ele falando comigo, rapaz, mas eu não entendo, por que eu tenho que jejuar? Qual que é o motivo de eu jejuar? E aí eu respondi para ele, meu irmão, é o seguinte, o jejum, ele vai produzir em você o que a sua própria carne, o que os seus próprios esforços não podem produzir. O jejum, ele vai produzir diversas coisas. E aí a gente entra em vários desdobramentos do que o jejum vai produzir em mim e em você. Quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de propósito, o propósito inicial do jejum qual é? Buscar a Deus. O propósito inicial e primário do jejum é o que, irmãos? Buscar a Deus. E aí quando a gente entra no segundo, ou no propósito secundário do jejum, aí que são muito mais desdobramentos ainda. Porque, em primeiro lugar, na Bíblia, em toda a palavra de Deus, homens e mulheres que se levantaram em jejum, eram por 2 motivos. Ou por consagração, ou por arrependimento. Qual eram os 2 motivos, irmãos? Consagração e arrependimento. Um diz respeito a não pecar. Porque quando eu estou me consagrando a Deus, quem está mais, eu pergunto, você me responde, quem está mais forte? A carne ou o espírito? Não precisa nem responder, né, pastor? Pergunta óbvia é essa.
Quando eu estou me consagrando, o meu espírito é que tem a vez. O meu espírito é o que tem domínio. A minha carne ela está sendo mortificada pela força de Deus que está sendo comunicada no meu espírito através de uma vida de consagração. E do outro lado, que também é para o pecado, diz respeito ao arrependimento. Alguém que pecou está se arrependendo do seu pecado. A gente tem diversos exemplos na palavra de Deus de homens e mulheres que assim procederam. Mas o que a gente precisa entender essa noite é qual que é o efeito, qual que é o impacto, verdadeiramente, talvez específico, que o jejum produz nas nossas vidas. E alguém pode dizer assim: pastor, qual que é o impacto além da fome? Porque quando eu vou jejuar, vou falar um negócio, uma fome eu tenho demais. Tem dia, eu até ouvi isso para trás, pastor, tem vários dias que eu acordo e nem tomo café da manhã, vou só almoçar. Mas quando eu vou fazer jejum, é um negócio, parece que minha barriga ela vira o tamanho do universo. Tudo que eu coloco não é suficiente. Eu até, pastor, estou comendo mais tarde no outro dia, para no outro dia que amanhece, eu amanhecer saciado, né? E não sentir fome de manhã, mas não está dando certo. Qual que é o impacto que o jejum produz nas nossas vidas? Além da fome, né? Como disse o irmão. Vamos pensar aqui em dois aspectos com os irmãos. O primeiro impacto do jejum, ele tem a ver com hoje, no tempo que a gente vive, na nossa vida individual e na nossa intimidade com Deus. O primeiro impacto do jejum, irmãos, tem a ver com a nossa intimidade com Deus. A nossa intimidade com Deus. O segundo impacto do jejum tem a ver com o futuro. É o que a gente acabou de dizer nas próprias palavras do Senhor Jesus. Jesus vai responder: naqueles dias, algo futuro, naqueles dias eles irão jejuar. Mas para a gente entender um pouco mais esse segundo aspecto que tem a ver com o jejum, a gente precisa voltar nesse versículo 36, que Jesus vai dizer assim: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Aqui Jesus está iniciando uma parábola. E como eu disse no início da mensagem, os 3 evangelhos sinóticos nos narram essa mesma parábola e essas mesmas ilustrações aqui. Mas aí Jesus, ele não termina somente com a resposta: olha, eles vão jejuar quando o noivo for tirado e acaba aqui. Não, ele sequencia com essas parábolas. E essa parábola aqui, irmãos, está ligada ao jejum. Apesar de muitas pessoas às vezes fazerem isso, né, tirar essas duas parábolas aqui, que é da veste e do vinho, fora desse contexto e aplicar ela em uma pregação qualquer, dentro de uma perspectiva hermenêutica, e a hermenêutica nada mais é do que a interpretação bíblica, nós não podemos fazer isso. Por mais que a gente observe essa parábola aqui e fale assim: não, mas aqui tem algo mais abrangente. A gente não pode tirar do contexto, porque Jesus não terminou o texto. Jesus, ele fala do jejum e continua falando dessas duas parábolas aqui, para a gente poder entender, porque as duas parábolas que ele conta está relacionado ao jejum, continuando o assunto do jejum. Na Bíblia, quando a Bíblia vai falar sobre roupas, sobre vestes, eu queria que você gravasse isso e repetisse como forma de pedagogia para você gravar essa informação. Roupas estão ligadas à nossa condição diante de Deus. Roupas estão ligadas com a nossa condição diante de Deus, em toda a palavra de Deus. Desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, quando inicia lá Gênesis, Adão peca e vê sua condição: eu estou nu. Ele vai lá e tenta resolver o problema com folhas de figueira. Deus tem que matar 2 animais. Ali acontece o primeiro sacrifício da história da humanidade. Veste Adão e Eva, Deus resolve o problema. E quando termina a palavra de Deus, lá no livro do Apocalipse, nós vemos que os santos que foram lavados e remidos receberam vestes novas e vestes brancas, lavadas e remidas no sangue de Jesus. Porque vestes fala da condição do homem diante de Deus. E quando Jesus, em seu ministério, que durou 3 anos e meio aproximadamente, vai iniciar o evangelho, vai iniciar uma nova pregação, ele começa trazendo uma mensagem de arrependimento. Porque evangelho, irmão, nada mais é do que uma conduta de arrependimento diante de Deus. Evangelho nada mais é do que uma conduta de arrependimento diante de Deus. É como se no momento que Jesus inicia seu ministério, ele disse assim: olha, a sua condição está ruim, a sua condição está caída em Adão, mas eu, o seu Cristo, o seu Senhor, que agora estou aqui sendo revelado, eu posso transformar a sua condição, eu posso mudar, eu posso restaurar aquilo que foi perdido lá em Adão. Pelo meu sangue eu vou restaurar na sua vida. Pelo meu sacrifício, pela minha vida, aquilo que foi perdido em Adão vai ser restituído para você. Aleluia!
E a principal condição é a nossa comunhão com Deus. É a nossa vida de consagração com Deus. Irmão, talvez pessoas estão me ouvindo aqui, que em muitos assuntos da sua vida você já não encontra mais prazer. Não sei se os irmãos se lembram, no domingo, agora eu até esqueci do rapaz que suicidou lá no apartamento, se foi domingo passado, e ele acabou se suicidando, né? Pessoa estabilizada, muito bem de vida, e se tirou a sua própria vida ali. E existem situações na nossa vida que a gente não consegue encontrar prazer em nada. Tem pessoas, talvez, o Espírito Santo está falando, mas ele está aqui para transformar essa situação. Tem pessoas que às vezes entram aqui nesse lugar, entram e saem da mesma maneira. Eu não tenho mais prazer, não tenho mais alegria. Eu nem sei, pastor, o que mais eu devo fazer, porque eu não tenho mais vontade de buscar a Deus. Eu não tenho mais vontade de orar, de clamar a Deus, jejumar. Meu Deus do céu, pastor, isso eu nem sei o que é mais na minha vida. Perdi há muito tempo. Deus pode restaurar a condição da sua alma. Em Cristo Jesus, o que foi perdido em Adão é restituído em dele. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Isso vale para todas as situações da nossa vida. Tudo que eu e você vivemos, a partir do momento que aceitamos a Cristo, a partir do momento que estamos firmados nele, o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa família, a nossa finança, os nossos projetos, passam a ser, se estamos nele, se estamos atentos à voz dele, passa a ser governado por ele. Então é por isso que ele pode restaurar o seu casamento. É por isso que ele pode restaurar a sua alegria. É por isso que ele pode restaurar o seu gozo da presença dele. Ele pode restaurar todas as coisas. E aí nessa ilustração, quando Jesus começa falando das vestes, ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha. O que Jesus está falando aqui? É da nossa condição diante de Deus. O que Deus está falando? O que Jesus está falando? O novo de Deus, ele não pode ser adaptado. O novo de Deus, ele não pode ser mesclado com velhos comportamentos, com atitudes velhas que você tinha até hoje na sua vida. O novo de Deus só vai ser derramado. Gente, foi o primeiro hino que a gente cantou, sem combinar aqui essa noite. Eu quero viver algo novo, né? Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Ninguém sabia dessa mensagem que eu ia pregar. Só eu e o pessoal da mídia que eu tinha passado a mensagem para eles fazerem esse banner aqui. Só tem como a gente viver algo novo se nós deixarmos velhos hábitos. Só tem como o novo, a veste nova de Deus, a nossa condição, ser transformada se nós deixarmos as velhas práticas. Irmão, em nome de Jesus, ouça o que o Espírito Santo está falando no seu coração. Enquanto você tiver o mesmo pensamento, a mesma mente, os mesmos comportamentos, as mesmas ações diante de Deus, não será depositado nada de novo na sua vida. Mas o sangue de Jesus tem poder, na verdade tem que falar agora. O sangue de Jesus tem poder. Deus vai mudar o nosso comportamento diante dele. Deus vai mudar a nossa mente diante dele. Outro dia eu conversava com o irmão e ele dizia para mim: pastor, mas vai acontecer, o meu projeto aqui vai dar certo. Eu falei: irmão, não vai acontecer não. Enquanto você tiver os mesmos comportamentos diante de Deus, não vai acontecer nada. Mas a partir do momento que você mudar diante de Deus, aí as coisas vão acontecer. Porque o novo de Deus, ele só vem na nossa vida quando o nosso estilo de vida antigo é mudado. Jesus diz: ninguém veste pedaço de roupa nova para colocar em roupa velha. É lógico, irmãos, que aqui não é uma questão de possibilidade, que não é impossível eu pegar uma roupa, cortar e remendar minha roupa velha. Não é impossível. Aqui é uma questão de sensatez que Jesus está falando. Não é simplesmente de uma possibilidade. E a gente precisa pensar com a mentalidade daquele povo que está ouvindo as palavras. A gente precisa contextualizar aquele ambiente para hoje. Hoje em dia, roupa não só é um acessório básico para todo mundo, né? E para algumas pessoas é algo até descartável, né? Algumas pessoas usam algumas vezes e não quero mais. Em alguns países mais desenvolvidos mesmo, nem se lava a roupa. Usa e joga fora, usa e joga fora, usa e joga fora. É descartável, né? Mas naquele tempo não era assim. As pessoas, de modo geral, exceto aquelas pessoas que eram mais abastadas, né, ou tinham condição financeira maior, só tinha uma peça de roupa. Só tinha uma peça, banhava com ela, fazia tudo com aquela mesma roupa. Quando ia banhar, já aproveitava e lavava ela ali, colocava de novo, saía secando no corpo, e aí ela ia envelhecendo nos dias e pelo caminho, né? Inclusive é até interessante. Muitos de nós aqui falam isso, né? Talvez você falou isso vindo para cá, abriu o seu guarda-roupa hoje e disse assim: meu Deus, eu estou sem roupa. E na verdade seu guarda-roupa está cheio de roupa lá, né? Quando você pensar isso, irmão, lembra que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, teve um guarda-roupa como você. Sabia? Que inclusive isso é a palavra de Jesus, Mateus capítulo 6.
Eu vos digo que os meus filhos, nem mesmo Salomão, aliás, está falando das ervas do campo, né? Nem mesmo Salomão vestiu com a glória que eu deposito sobre as ervas. Que dirá os meus filhos, eu vou depositar muito mais, né? Então lembre, quando você pensar que você não tem roupa nenhuma, nem o maior rei, o mais rico que já existiu na face da terra, teve um guarda-roupa igual a você. Porque era algo que não era usual naquele momento. Inclusive, quando a gente olha para alguns trechos da palavra de Deus, 1,5 milênio aproximadamente, 1400 anos antes de Cristo, existia o segundo líder, né, da história de Israel, depois de Moisés, que foi Josué. Josué está em um momento ali, chega um povo chamado Gibeonita. Os gibeonitas chegam para fazer uma aliança com Josué. Eles chegam falando assim, olha, a gente ouviu falar do Deus de vocês, que é um Deus poderoso, que tirou vocês com o braço forte do Egito, e a gente quer se aliar a vocês, e nós vamos ser servos de vocês. Aí, lá em Josué, capítulo 9, versículo 13, eles chegam para Josué e vai dizer assim, quando a gente saiu da nossa terra, nossas roupas eram novas, e agora já envelheceram por causa do muito longo caminho, porque é o que eu disse, as pessoas tinham uma peça de roupa só, então eles dormiam e faziam tudo com a mesma roupa, porque só tinha uma. Isso fica nítido também nas próprias palavras do cuidado de Deus através de Moisés para o povo. Olha, durante 40 anos vocês andaram e a roupa de vocês não envelheceram. Pelo contrário, aquelas crianças, as roupas cresceram em seus corpos, porque não era algo fácil de se fazer, muito menos com os recursos que o deserto oferece, porque não tem recurso nenhum no deserto. Isso fica nítido ali. Então, durante 40 anos, Deus cuidou das roupas daquelas pessoas. Por isso que fica fácil, se a gente entender essa mentalidade, que Jesus está falando, que se uma pessoa, ela tivesse ali com uma roupa velha, rasgada, se alguém oferecesse uma roupa nova, aquela pessoa não ia pegar uma roupa nova e rasgar alguns pedaços para costurar na roupa velha. Não, ela simplesmente ia tirar a roupa velha e colocar uma roupa nova, se alguém desse uma roupa nova para ela. Então não é uma questão de possibilidade, mas seria uma estupidez cortar os pedaços da nova para remendar a velha. E por quê? É o que eu já disse agora há pouco. A obra nova de Deus, ela só é realizada, só é recebida em uma estrutura nova nas nossas vidas. Em uma outra perspectiva, a obra nova de Deus não é realizada nas nossas vidas em uma estrutura velha de vida. Quantos estão entendendo essa mensagem, irmãos? Nós vamos chegar num ponto de denominador comum, mas essa é a mensagem da parte de Deus. E Jesus, então, como o próprio evangelista Daniel falou, o que é um pedagogo, né? Como um excelente pedagogo, ele vai reforçar ainda essa ideia no segundo exemplo, usando a questão do vinho. Para quem não sabe, quando você extrai o suco da uva, aquele primeiro suco ali é chamado como mosto. O vinho, para mim, para você na nossa língua portuguesa, é depois dele já fermentado. Então o mosto é o suco de uva sem fermento. Só que no grego não tem essa diferenciação, tudo é vinho, é tudo suco de uva ali. E aí Jesus usa esse segundo exemplo. Quem nunca teve esse contato, o odre é uma bolsa feita com couro de animal. Talvez muitos de nós já conhecemos sobre isso. Mas para a gente entender, o que a pessoa fazia então? Depois que extraía-se ali o mosto, o suco de uva, colocava-se dentro daquele odre, fechava o odre ali, e ele então fermentaria, e aquela bolsa se expandiria. O couro se expandiria. Se você pegasse aquela bolsa velha, que já havia sido utilizada, e colocar outro vinho novo para ser fermentado, o que aconteceria com a bolsa? Ela se romperia, porque ela não suportaria a pressão do novo vinho sendo fermentado. Mais uma vez, em outras palavras, é isso que Jesus está falando. Não dá para mesclar o estilo de vida velha com um pouco do novo. Talvez você já ouviu falar, talvez seja até você, que muitas vezes é comparado com o crente Raimundo, né? É um pé na igreja e um pé no mundo. É um estilo de vida novo, mas eu não largo algumas práticas velhas. E a gente vai entender que para servir a Deus e para viver o que Deus tem, todas as coisas precisam ser transformadas e restauradas nas nossas vidas. Porque não é possível receber o novo em uma estrutura velha. Você pode dizer isso comigo, irmão? Diga, não é possível receber o novo em uma estrutura velha. Mas o que é o novo de Deus? O que é essa perspectiva do novo de Deus? É o que o Evangelho proporciona para mim e para você. É a nova natureza em Cristo Jesus. É o que Paulo diz em uma das suas cartas aos Coríntios, que agora nós somos novas criaturas, e como novas criaturas, nós recebemos uma nova natureza através do Espírito Santo, que passa a habitar em mim e em você. Aleluia por isso. E é isso que o Evangelho exige,
uma adequação total àquilo que Ele está oferecendo. É como se Deus dissesse: olha, eu ofereço algo novo, mas você precisa se adequar, não ao seu padrão, não ao que você acha que é certo. E talvez, até hoje, você viveu até aqui, não viveu um nível a mais, porque você está vivendo o que você acha certo, e não o que Deus exige, ou o que Deus fala que é certo, em sua palavra, através da revelação do Espírito Santo. E esse comportamento é através de uma nova natureza. Quando Paulo está escrevendo sobre isso em sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, a gente vai ver qual que deve ser o novo comportamento do salvo, do lavado, daquele que é considerado agora filho de Deus, daquela pessoa que nasceu de novo. Vamos acompanhar esse texto comigo, irmãos? Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu estou lendo aqui na minha Nova Almeida atualizada. Pelas misericórdias de Deus. Acompanhe na sua Bíblia aí, que já não está projetado. Eu vou esperar você achar. Romanos 12, 1. É um texto conhecido, mas vamos ler. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que Paulo está falando aqui para a gente? Um comportamento que busque crescer através da renovação da mente. É esse o novo comportamento que alguém que quer receber o novo de Deus, uma nova estrutura, precisa ter. Alguém que vai crescer em uma nova mente diante de Deus. Aí Paulo vai dizer no versículo 1, irmãos, eu rogo para vocês, para que vocês ofereçam de forma voluntária. Olha lá, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem. Sabe por quê, irmãos? Deus jamais, quem exige alguma coisa é eu e você. Às vezes a gente está aqui ministrando louvor, eu, pastor Luiz, ou quem ministra louvor, fala: irmão, olha, levante a sua mão, dá glória a Deus, levante a sua mão para falar isso. Quem fala isso é da gente que está aqui. Deus jamais vai exigir de você qualquer coisa. Deus não exige nada, Deus espera que nós, de forma voluntária, entreguemos a Ele. Voluntária, porque esse é o padrão que rege o coração de Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ninguém obrigou Deus a dar, ou muito menos o próprio padrão dele. Não, Ele, o amor dele, a condição dele fez com que Ele entregasse de forma voluntária. E o próprio Senhor Jesus, de forma voluntária, se entregou como sacrifício na cruz, assim como Isaac. Às vezes a gente volta para aquela passagem de Gênesis e a gente imagina Abraão com Isaac, né? Talvez na escola dominical ensinou para a gente isso quando criança, né? Quem cresceu na igreja. A gente imagina Isaac pequenininho, né? E até chega a ser uma cena de terror, né? O pai com um bebezinho com um cutelo na mão e matar assim a criança. Não, Isaac ali aproximadamente ele tinha entre 20 e 30 anos de idade. Ele se dá em sacrifício ali naquele momento. Por isso que ali é uma tipologia de Cristo se dando. Assim Deus espera que nós também façamos para com Ele. Voluntário. Sabe por quê, irmãos? Porque servir a Deus, e o assunto que nós estamos falando, que é o jejum, não deve ser como um peso ou como uma obrigação. Não. É algo voluntário, porque eu entendo, eu amo, eu quero me consagrar, eu quero me preparar para o meu noivo, porque um dia ele vai voltar. E enquanto eu sou igreja, eu estou jejuando, eu estou me preparando, o Espírito Santo está me ornamentando para um dia receber Ele aqui nessa terra. E a gente já está falando, inclusive, esse novo de Deus, irmãos, não é só num relacionamento individual com Deus. Eu já disse, é em todas as áreas da nossa vida. Mas como é que a gente pode, que é o segundo ponto, né? Dentro desse versículo 1, né? Ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo. Como é que a gente pode oferecer um sacrifício vivo? Sacrifício vivo, parece até um paradoxo, né? Porque sacrifício, a gente precisa matar. Como é que eu vou oferecer um sacrifício vivo para Deus? Como que eu posso fazer isso? O que Paulo está falando para a gente, irmãos, é que o nosso culto racional, da mesma maneira que lá no Antigo Testamento eles levavam animais para sacrificar a Deus como forma de adoração, assim deve ser a nossa vida. E aqui nesse instante, irmãos, culto para Deus, forma de adoração a Deus, é mais do que a quarta ou domingo ou cultos domésticos que você faz na sua casa. Se você não faz culto doméstico, é bom você começar a fazer culto doméstico lá na sua casa.
Não são só esses momentos esporádicos que a gente tem para parar e adorar a Deus. Não, não, não. Culto racional fala sobre uma entrega diária, sobre uma vida dedicada para Deus. Uma vida para Ele, uma vida em conformidade com Ele, com o padrão do reino e não o padrão deste mundo. Como a gente diz, não vos conformeis com o padrão deste mundo. Isso é não se conformar com o padrão desse mundo. A forma no Antigo Testamento deles adorarem a Deus era através do sacrifício, até porque a adoração nesse estilo que nós temos aqui, de adorar a Deus, de cantar canções a Deus, foi ser introduzida primariamente, e basicamente, por Davi. Antes de Davi não tinha no culto esse momento de louvor, de adoração. Foi Davi que fez isso com o culto. O nosso corpo como sacrifício vivo, ou seja, é um culto diário e sem fim. Paulo está falando aqui para a gente um pouco mais profundo da mortificação da carne. E talvez, como outras igrejas, e até de outras religiões, e enfim, de outras crenças diferentes da nossa, eles pregam muitas vezes o autoflagelo, Você matar a sua carne com autoflagelo, mas Paulo não está falando para a gente fazer isso, ou muito menos dando alusão a isso. Inclusive algumas pessoas entendem errado o texto que ele escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. A igreja que Paulo está escrevendo é a igreja de Corinto, uma igreja corrupta, uma igreja que estava levando uns aos outros nos tribunais, a juízo, uma igreja que um irmão não falava com o outro, e tinha grupinho, e era aquele pensamento assim, fulano não fala comigo, então não vou falar com ele. E assim era o pensamento que tinha lá na igreja de Corinto, uma igreja toda em pecado, que filho estava pegando madrasta, e estava uma bagunça. Paulo vai dizer assim, irmãos, não caiam nesse pecado. Aí no versículo 27 ele escreve, por isso eu mesmo esmurro o meu corpo, reduzindo a servidão. Não é que Paulo está fazendo uma apologia a gente fazer esse autoflagelo, não. É uma situação que a gente pega a nossa carne e reduza ela ao domínio próprio. A minha própria vontade está debaixo do meu domínio próprio. Isso aqui não é literalmente sobre bater no próprio corpo. Então, o que a gente precisa entender dentro desses dois versículos, 1 e 2, não se moldar aos padrões do mundo. E aqui poderia ter vários outros exemplos. Mas em se tratando, por exemplo, da figura do namoro, principalmente a você jovem que está namorando. Enquanto o mundo vai dizer assim, olha, você precisa conhecer, você precisa ter relação com seu namorado, com a sua namorada, porque depois que você casar, como é que você sabe se vai ser bom? Não, mas você não sabia antes, você não tem um padrão para você comparar. Você casou, é aquilo ali e pronto. Primeiro, já é uma resposta lógica para isso. Mas enquanto o mundo está falando isso, a palavra de Deus vai falar para mim e para você que fornicação é pecado. Que ter relacionamento sexual antes do casamento é pecado e é abominação aos olhos de Deus. E para cada pecado existe uma maldição. Uma maldição. A gente precisa entender, irmãos, que o mundo ele vai sempre pregar o contrário da palavra de Deus. E hoje em dia, Satanás de uma forma muito sutil quer falar para mim e para você que muitas coisas, não, isso aí era para outro tempo, isso era pecado no passado, hoje em dia já não é pecado mais. Deus mudou. Não, Deus não muda. Hebreus vai nos dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre é o mesmo. O padrão de Deus não muda. Agora, existe uma diferenciação. Doutrina apostólica, que a Bíblia vai chamar, que às vezes são até conceitos que homens, pastores, muitas vezes no passado, colocavam até para proteção. Como por exemplo, questão de antigamente não podia ver televisão, não podia jogar bola. Isso são doutrinas apostólicas, isso muda, conforme o tempo, conforme as estações. A Bíblia não, até porque nem existia, Como é que Paulo ia falar assim, olha gente, não assista televisão que é pecado? Isso não existe, Era uma forma que se tinha no passado. Mas a forma do mundo pensar é totalmente diferente da nossa. É por isso que Paulo vai falar assim, gente, sejam transformados pelo quê? Será que tem alguém comigo ainda, depois aí desse tempo? Seja transformado pelo quê, irmãos? Renovação da mente. Renovação da mente. E como que dá essa renovação da mente? É lógico, através da ação da palavra de Deus. Mas esse transformar da mente com a palavra de Deus, ele só é possível através da ferramenta, que é a ferramenta que nós estamos falando, o jejum. E nas palavras de Jesus, há um efeito no jejum, que vai nos possibilitar alcançar esses dois elementos. Apresentar o nosso culto, que é o nosso sacrifício do nosso corpo a Deus, e renovar a nossa mente diariamente. Obra cristã. O que é obra cristã? A obra cristã é aquele assunto que eu disse minutos atrás, sobre receber uma nova natureza em Cristo Jesus. Quando Jesus está conversando com um mestre,
mestre da lei, um cara muito inteligente, João capítulo 3. No versículo 6 ele vai dizer o seguinte: Nicodemos, aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, quando nós nascemos em Adão, aquela velha natureza já acompanha a gente, mas quando nós nascemos de novo, a gente recebe uma nova natureza. Mas o problema, irmãos, é que essa questão da carne, ela só vai ser reduzida ou tirada ou resolvida quando Cristo vier consumar toda a obra da redenção. Antes de Jesus vier buscar a sua igreja e consumar essa obra da redenção, sempre vai existir um conflito entre uma mente nova e a mente antiga, entre a carne e o espírito, entre a velha natureza e a nova natureza. Sempre vai haver esse conflito. Uma parte de nós quer servir a Deus de corpo, de alma, de coração, e uma parte de nós não quer buscar a Deus, não quer jejuar, não quer consagrar, não quer ler a Bíblia, até porque isso produz crescimento para você. E essa guerra existe constante. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, eu vivo em uma constante guerra dentro de mim, de forma que o bem que eu tanto procuro fazer, esse eu não faço, e o mal que eu estou correndo todos os dias, é esse que eu pratico. Uma guerra intensa dentro de nós mesmos. E qual que é a chave, irmãos, então, para nós vivermos essa chave progressiva do crescimento, da santificação, desse sacrifício vivo e consequentemente a renovação da mente? Domínio próprio. Você pode repetir isso? Diga: domínio próprio. Domínio próprio. Uma vez que a gente já experimentou a santificação inicial, através da conversão, no momento que nós aceitamos Jesus, e a santificação final, nós vamos receber somente no consumar, quando Jesus vier buscar a sua igreja. A gente precisa crescer nesse processo com Cristo Jesus, através de uma vida de comunhão. E o domínio próprio é isso. É subjugar, colocar a nossa carne abaixo de nós. É colocar a nossa velha natureza ao controle da nova natureza. Isso é exercer o domínio próprio. E aí é que entra a importância do jejum que Jesus falou. Se você quer receber o novo de Deus, se você quer receber uma veste nova, se você quer receber um vinho novo, não adianta ter odres velhos ou vestes velhas, não. Você precisa matar, subjugar a sua carne. E o caminho é o jejum. Irmão, não sou eu que estou falando isso, foi Jesus. Se eu e você estamos aqui, nós não estamos por causa do pastor Brenner, nós estamos por causa de Jesus. Não são palavras minhas ou uma interpretação que eu simplesmente tive, não, é a palavra de Deus, que o Espírito Santo tem revelado para mim e para você aqui essa noite. Então, quando a gente não alimenta a nossa carne por causa do jejum, a gente apenas está lembrando para a nossa carne quem é que está no controle. Carne, você ainda está sob o meu domínio, o meu espírito ainda é mais forte do que você. E isso tem um impacto muito grande nesse processo de mortificação da velha natureza. O jejum tem um impacto extraordinário na mortificação da velha natureza. Vamos para a palavra de Deus. Gálatas no capítulo 5, versículo 16 e 17. Abra sua Bíblia, irmão. Gálatas 5, 16 e 17. Assim diz a palavra de Deus: digo, porém, andai em espírito. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. E nesse meio termo dessa guerra do espírito e da carne, Deus está dizendo para mim e para você: olha, irmãos, filhos amados meus, escolham andar em espírito, para vocês não darem lugar à carne. Nesse mesmo sentido, já em outra carta, Efésios, capítulo 4, versículo 22 e 24, Paulo diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado, quem está acompanhando comigo? A deixar de lado a velha natureza. Deixar de lado o que, irmãos? Que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, e não segundo vocês mesmos, ou segundo a carne, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A verdade é Jesus. Aquilo que recebemos de Jesus, essa nova natureza, andar em retidão, não segundo a velha natureza. Ou seja, irmãos, deixar de lado o velho comportamento, que nas palavras de Jesus é a roupa velha, e vestir a roupa nova que Ele nos oferece.
E essa mudança de comportamento, olha para mim, por favor, que você precisa entender, porque às vezes a gente quer que Deus faça as coisas que são de responsabilidade nossa. Irmão, por favor, entenda isso aqui com muito amor pela sua vida. Muito amor. Eu quero o bem dos irmãos. Eu quero o seu bem. Eu tenho responsabilidade diante de Deus da sua alma. E se você estiver bem, eu estou cumprindo com a minha missão aqui nessa terra. E não pensem os irmãos que eu estou aqui em cima desse altar, com esse microfone, que eu sou pastor porque me sobrou para ser pastor na vida. Não. Eu renunciei sonhos. Eu renunciei projetos. Eu renunciei minha vida para cumprir uma missão que Deus me designou. Então o meu desejo é que você cresça diante de Deus. O que o Espírito Santo de Deus está falando para mim e para você, nenhum momento aqui é para nos envergonhar, não. É para mudar o nosso comportamento diante de Deus, porque Ele tem algo novo para depositar em nós. Se a gente, irmãos, acredita na palavra de Deus, Deus nos apresenta o pastor como anjo da igreja, e Jesus comunica ao anjo da igreja a sua vontade. Se eu estou aqui nesse tempo, sobre a sua vida, é porque Deus tem algo para mudar na sua vida. Na sua vida. Então essa mensagem aqui é para todos nós. Essa mudança de comportamento é responsabilidade nossa. Existe uma responsabilidade mútua. Deus nos salva, mas depois o desenvolver da salvação. Eu já falei diversas outras pregações falando de pregação, falando sobre isso. É um viver harmonioso entre nós e o Espírito Santo de Deus. Essa mudança de comportamento é responsabilidade nossa. Mas como que a gente faz isso na prática? Alguém disse que a carne, ela não se converte. Na verdade, uma irmã simples disse isso, né? Olha, a carne, ela não se converte, né? Ela precisa ir para a cruz todos os dias. E Paulo vai dizer algo nesse sentido, Colossenses capítulo 3, versículo 5, a partir do versículo 5. Acompanhe comigo. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Irmãos, Paulo fala algumas coisas. Tem alguém comigo aqui, irmão? Paulo fala, irmãos, deixam morrer algumas coisas, é isso que ele fala? Não. Paulo diz, deixe morrer tudo. E aí ele continua com uma lista. Olha o tamanho da lista que ele vai trazer para a gente. A imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. Abandonem todas essas coisas. Todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. E quando eu estava preparando essa palavra, ao longo dos últimos 15 dias, pensando nesse texto, nesse assunto, e vim até esse texto, esse último item aqui me chamou a atenção, né? Linguagem obscena no falar. Tem muita gente que acha que é normal falar palavrão, como a gente fala na nossa cultura, né? Palavrão, que é aquela palavra feia, que a palavra do Senhor vai nos considerar como palavra torpe. Aquela linguagem obscena no falar. É assustador, irmãos, a quantidade de crentes, a quantidade de irmãos nossos que usa palavrão no seu linguajar. E esse comportamento precisa mudar diante de Deus. Esse comportamento precisa mudar diante de Deus. Porque, irmãos, eu quero que os irmãos entendam algo aqui em nome de Jesus essa noite. Nós não estamos falando simplesmente de regras a serem cumpridas. Não, não, não. Não é uma regra, não é uma cartilha do evangelho ou simplesmente do cristianismo que a gente precisa cumprir, não. Mas é uma nova estrutura. Esse comportamento não é uma regra, mas faz parte de uma nova estrutura. Por quê? Porque não dá para colocar o novo de Deus dentro de uma estrutura velha, dentro de uma estrutura antiga. E o que a gente precisa entender é que muitas pessoas ao longo da vida da caminhada tentam viver o novo de Deus com a velha estrutura. E só tem um caminho para essas pessoas, elas vão fracassar na fé. É só uma questão de tempo. Se você tentar caminhar com Deus com o mesmo padrão que você tinha antes de conhecer a Deus, você vai ficar pelo caminho. Mas eu louvo a Deus.
Eu louvo a Deus, e essa é a palavra de Deus, porque Deus não chamou nenhum de nós para ficar no caminho ou à beira do caminho. Deus nos chamou para chegar no alvo. E se você está aqui essa noite, é que o propósito de Deus ainda está de pé na sua vida, e Ele te diz através de mim: eu vou fazer através do meu Espírito Santo em você, com que você chegue no final e olhe para trás e diga: valeu a pena renunciar à minha carne, valeu a pena subjugar o meu corpo, confiar em Deus e servir a Deus de corpo, alma, espírito e coração. Aleluia. Aí Paulo vai continuar nesse mesmo trecho de Colossenses 3, já no versículo 9. Não mintam uns aos outros, né? Tem muita gente que acha normal, mentira, né? Normal. Tem gente que a pessoa vai entrando tanto numa mentira que ele tem que contar outra mentira para sustentar aquela mentira e vira uma bola de neve. Você já fez isso, irmão, porque eu também já fiz e todos nós fizemos, né? Mas Deus tem perdão para mim e para você, e glória a Deus por isso, né? Aleluia, irmão. Você perdeu da oportunidade de dar glória a Deus nesse momento. Deus tem perdão para mim e para você. Homens não perdoam a gente erra. Você é condenado o resto da vida, imaculado por aquele erro. Mas Deus não nos vê assim. A partir do momento que Ele perdoa, como a gente tem falado, Ele nos dá vestes novas. Aí ele continua: uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Versículo 10. E se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Ou seja, irmãos, é preciso a gente materializar a nova natureza por meio de um comportamento. Isso fica evidente que no nosso próprio esforço da carne, a gente não vai conseguir isso, porque a nossa carne é fraca. E quem disse isso, mais uma vez, foi o próprio Senhor Jesus, irmão. Jesus em quem não houve pecado, em quem não houve erro. Ele disse para os discípulos, Pedro, Tiago e João: me ajude a vigiar aqui em oração, porque a carne é fraca. O espírito é forte, mas a carne está em constante guerra aqui. Só que eu louvo a Deus, irmãos, porque sempre nós estamos, como foi dito aqui essa manhã, em um tempo chamado dispensação da graça. Então existe graça para você que se encontra fraco, ou talvez até caído essa noite, para não somente colocar você em pé, mas renovar o seu ânimo e colocar uma nova força, para ter um novo comportamento, não diante de mim, ou diante das pessoas, mas diante de Deus. Porque como Paulo diz lá em Gálatas, ele está escrevendo ali para aquela igreja, que estavam habituadas às leis, às tradições judaicas. Ele vai dizer assim: eu não procuro agradar aos homens, mas a Deus. Então Deus tem uma força nova para que a sua ação atraia a atenção dele e você seja visto como uma nova natureza perante os olhos de Deus. Aleluia por isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Estou terminando, irmãos. Mas existem algumas ferramentas à nossa disposição. É lógico, oração, leitura e o jejum que a gente está falando são essas ferramentas. Talvez algumas pessoas pensam que por orar mais ou por ler mais a Bíblia do que A ou do que B, elas serão mais atendidas por Deus, ou aos olhos de Deus elas serão melhores. Mas não é isso. Uma pessoa que lê mais a Bíblia, não é que ela é melhor aos olhos de Deus, mas a consciência dela é muito mais sensível à voz de Deus. Esse momento eu estou pregando para todos os irmãos. Eu creio que o Espírito Santo está falando em todos os corações de forma igual. Mas existem algumas pessoas, por lerem a palavra de Deus, que têm mais sensibilidade à voz de Deus. E muitas vezes a gente quer culpar o culto, a igreja, o pastor. Foi ruim essa mensagem? Foi ruim não, irmão. Foi porque você não está lendo a Bíblia. Você não está sensível à voz de Deus. A sua consciência passa a ser cauterizada. Da mesma forma, é aquela pessoa que ora mais. Inevitavelmente, as verdades da palavra de Deus, de uma pessoa que ora mais, vai impactar a vida dessa pessoa de uma forma positiva. A sua ação vai ser transformada por causa da comunhão que aquela pessoa tem com Deus através da oração. E dentro dessa perspectiva, o jejum, que é o principal tópico para a gente terminar, não pode ser visto fora da prática cristã. Mas perceba, irmãos, e eu vou terminar dentro desse tema. O jejum, ele não pode ser visto como moeda de troca. Estou terminando. Preste atenção, mais 5 minutos. O jejum, ele não pode ser visto como moeda de troca. Como se a gente dissesse para Deus: Deus, eu vou te sacrificar a minha fome, eu vou te sacrificar a minha carne, mas em troca, eu quero que o Senhor me dê aquilo. Eu quero que o Senhor faça tal coisa na minha vida. Tem muitas pessoas que às vezes na simplicidade dizem assim: se você quer viver algo da parte de Deus, tem que pagar o preço, tem que ir para a oração, tem que ir para o jejum. Não, irmãos.
essas ferramentas que a gente está falando, não é para que Deus realize alguma coisa na nossa vida, porque senão o mérito seria nosso. Quem pagou o preço não foi eu e você, quem pagou o preço foi Jesus. Não precisa colocar acréscimo e muito menos juros na ação que Ele fez na cruz do Calvário. Não existe um preço a ser pago, Ele já pagou e quitou a nossa conta ali na cruz do Calvário. Então o jejum, ele não é um preço a ser pago, e tampouco vai mudar quem Deus é, né? Como se Deus fosse melhor numa parte. Agora eu jejuei, Deus vai ter que ser melhor na minha vida, porque eu jejuei. Para que é o jejum então? O que o jejum muda? Faz sim, nós mesmos. O que o jejum muda? Nós mesmos. O jejum vai te tornar mais consciente da bondade de Deus. O jejum vai te tornar mais sensível à promessa de Deus. E vai mudar a sua estrutura de vida. Quando Jesus fala para a gente que é importante jejuar, e que não dá para adequar o velho a uma nova estrutura, Ele relacionou o poder do jejum para quebrar a estrutura de vida. Mas talvez alguém pergunte ainda, nesse último tópico: pastor, mas qual que é a frequência certa para a gente jejuar? Eu ouço muito essa pergunta. Porque a Bíblia fala de homens que jejuaram um dia, outros como Josué e Davi, depois que receberam uma notícia ali, o dia já tinha começado, então eles começam o jejum no meio do dia, né, de manhã, e terminam logo no findar do dia, que era quando o sol se punha, quer dizer, nem um dia de jejum. A Bíblia nos apresenta jejum de um dia, de 3 dias, de 7 dias, de 14, de 21 dias, de 40 dias. Qual que é a frequência certa para jejuar? Como que eu devo fazer o jejum? 2 vezes na semana, como os fariseus faziam na época de jejum? Inclusive, esses dias para trás, uma pesquisa foi feita com irmãos crentes, que 60%, ou seja, mais da metade dos crentes que existem, aí essa pesquisa foi feita até numa igreja, não vou citar o nome, numa igreja até mais tradicional do que a nossa. Eu penso que se trazer para a nossa, fica um pouco mais feio esse número aqui. Mas 60% dos crentes nunca jejuaram um dia na vida, pelo menos 24 horas. 60% nunca jejuaram. E talvez alguém venha com um discurso aqui essa noite: pastor, o senhor está falando aí sobre jejum já todo esse tempo, mas eu jejuei uma vez e nada mudou. Aí eu entro para você com a mesma palavra: eu também fui na academia uma vez e não fiquei maromba por causa disso. É a mesma proporção. É uma constante rotina, é uma constante vida. Talvez alguém possa dizer assim: ah, mas eu pinguei a água no ferro e a ferrugem não saiu. É lógico, foi só uma vez. Agora, exponha constantemente o ferro, a água, e a ferrugem vai aparecer. É isso que o jejum faz na nossa vida. O jejum tira o velho para fora e coloca o novo da parte de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Fica de pé nesse momento em nome de Jesus. Não é porque a gente jejuou uma vez e é aquilo que a gente queria que acontecesse, mas essa noite a gente já entendeu que a gente não jejuma para algo acontecer, não. Eu vou fechar essa mensagem e queria, em nome de Jesus, por favor, não perca essa sensibilidade. Talvez a gente passe 5 minutinhos aqui só do horário, mas nos últimos cultos a gente terminou bem mais cedo, então eu não tenho esse costume. Aguente um minutinho só, um minutinho. Não é porque algo não deu certo que você vai desistir do caminho, não. Ah, não vou jejuar mais, eu não vou me consagrar, não. E aí, sobre a frequência, não existe algo estabelecido na palavra de Deus. Não existe algo estabelecido na palavra de Deus. Jesus, Ele não definiu. A gente leu Mateus 6,17. Quando vocês forem jejuar. Quer dizer, é algo contínuo. Algo contínuo. Mas quem decide a duração, qual o tempo, quantos dias fazer, é você. Quem decide quantas horas fazer, eu vou jejuar. É lógico que é quase impossível, mas eu vou jejuar 2 horas. Você é com Deus. É você quem decide o que você vai mortificar dentro do seu corpo. Mas foi o próprio Jesus, e eu quero terminar com essas palavras. Foi o próprio Jesus que disse que o jejum, ele é importante para produzir um resultado. E contra esse fato não existe contra-argumento. É algo que tem que ser feito e ponto final. Ponto final. Então essa noite, irmãos, a gente não precisa entender toda a dinâmica de como acontece o jejum, o que ele vai produzir no reino espiritual, como é que a mão de Deus vai se mover em meu favor através do jejum. A gente não precisa entender tudo isso. A gente só precisa entender que o jejum
é uma arma para mudar a nossa natureza e receber o novo da parte de Deus. Da parte de Deus. Eu teria algo mais aqui, na verdade, bem mais coisa para falar essa noite, bem mais coisa. Mas, dentro das outras coisas, eu não posso terminar de falar, deixar de falar, a última que eu separei, que é sobre o final do tempo. O jejum, ele está diretamente relacionado com a volta de Jesus. Quando quando o apóstolo Pedro está lá em Atos, capítulo 3, versículo 21, é o texto que Paulo cura aquele paralítico com João ali naquela porta chamada Formosa, uma das 7 portas que existiam, e existe ainda lá em Jerusalém antiga. Hoje essa é a única porta que está fechada, porque é a porta que vai receber a entrada triunfal de Jesus, quando ele pisar no Monte das Oliveiras, fender o monte e entrar por aquela porta. É a única porta que está fechada, e não vai se abrir até que ele venha. Pedro e João curam aquele paralítico, e aí ele começa um discurso. Aí no versículo 21, uma pregação, ele vai dizer assim: é necessário que ele permaneça no céu, Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. O que Deus falou por meio dos seus santos profetas? O próprio apóstolo Pedro, ali no dia de Pentecostes, capítulo 2, ele vai narrar, citar o discurso de Joel, lá no capítulo 2. Inclusive, falando do que aconteceria nos últimos dias, que Deus derramaria do seu Espírito. Na verdade, inclusive, essa expressão de Atos capítulo 2, versículo 16, quando Pedro inicia o texto falando assim: mas acontecerá nos últimos dias, isso não é uma fala de Joel. Pedro ali está impelido pelo Espírito Santo para dizer o que aconteceria nos últimos dias, um derramar do Espírito Santo. E nos últimos dias de Pedro, não é ali naquele momento, irmão Daniel, como a gente muitas vezes pensou, como se ali já fosse o último momento da igreja. Não, Pedro está sendo direcionado pelo Espírito de Deus para algo profético, que antecederia a volta de Cristo. Quando é então que Cristo vai buscar a sua igreja? Qual é o momento? A partir do momento que todas as coisas forem restauradas. E essas todas as coisas, na palavra de Pedro, é eu e você. Quando a nossa velha natureza for substituída por uma nova natureza. Ô irmão, isso precisa modificar o nosso coração aqui essa noite, para que a gente possa ter uma nova postura diante de Deus, para sair falando para Deus, mais do que para você mesmo, dizendo: Pai, eu preciso buscar ao Senhor, porque eu quero viver um avivamento individual. Alguém disse, e eu separei a frase desse grande homem de Deus, grande homem, Stephen Olford. Ele disse o seguinte: a espera de um avivamento coletivo não é desculpa para viver um avivamento pessoal. Eu vou repetir essa frase para você. A espera por um avivamento coletivo, enquanto igreja que nós somos, não é desculpa para nós não vivermos um avivamento pessoal. E Deus tem isso para a sua vida, irmão. Aleluia. Deus tem um avivamento para derramar na sua casa. Deus tem um avivamento para derramar sobre os seus filhos através de você. Deus tem um avivamento para despertar nessa geração através da sua vida. Você é o braseiro que Deus quer incendiar aqui nessa terra. Aleluia. 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 Ô irmão, eu estou tão empolgado aqui, porque o Espírito Santo falou de forma tão visível no meu coração ao longo desses últimos dias. A gente vê o pastor Breno subindo aqui falando 1 hora, né? Mas eu não gastei menos do que que a glória seja de Deus. Que a glória seja de Deus. Eu não gastei menos do que umas 20 horas pensando nessa mensagem, não. Não gastei. Joel, quando está falando ali dessa profecia que aconteceria o derramar do Espírito, ele fala o que antecederia essa profecia, que é sobre o jejum. A partir do versículo, eu separei aqui, a partir do versículo 12, ele vai dizer: agora porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrependa-se e não envie a desgraça, e Ele não enviará a desgraça. Talvez Ele volte atrás e arrependa-se, e ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer oferta de cereal, ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo,
Convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, aqueles que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem no pórtico do templo e no altar, dizendo: poupa o teu povo, Senhor, não faça da tua herança motivo de zombaria e de piedade entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Essa é a ação das pessoas que querem viver um avivamento da parte de Deus. Como diz Joel, aí lá no versículo que ele começa falando dos últimos dias: depois disso acontecerá que Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Aleluia! Mas é preciso santificar, jejuar, para que a gente possa crescer um novo nível na presença de Deus. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou terminar aqui, irmão. Meu Deus do céu. Curva a sua cabeça nesse momento. Eu não sei exatamente, realmente não sei. Talvez algumas pessoas, mas de uma grande maioria, eu não sei como está a sua condição diante de Deus nesse momento. Você conhece mais do que você conheceu o Espírito Santo de Deus, que, como a palavra de Deus diz, Ele realmente conhece qual é a sua condição diante dEle. Ele está aqui para te restaurar essa noite. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo está aqui, e eu sinto uma atmosfera muito especial, uma atmosfera alegre queimando aqui no meu coração. Aleluia. O Espírito Santo tem algo novo para depositar em você nesse momento. Apresente aí para Deus. Eu vou te dar aí alguns segundos para você falar para Deus: Deus, toque em mim de novo, Deus. Mude a minha ação, mude as minhas ações, mude a minha velha maneira de viver. Deus, me dê uma nova estrutura para me receber o seu novo, para me receber o seu novo. Que a minha casa seja um depósito do novo do Senhor, que o meu casamento seja um depósito do novo do Senhor. Aleluia. Que a minha intimidade com o Senhor seja impactada por uma vida de transformação diariamente, e não somente em momentos pontuais da sua presença. Eu não sei se você consegue sentir, ou pelos olhos da fé e espirituais, visualizar a presença do Espírito Santo, mas Ele está aqui tocando em corações essa noite. Aleluia. Ele está aqui reestruturando pessoas essa noite. Aleluia. Aleluia.